Sou aluno Tarcísio da Costa Lobato, do curso Bacharelado em Física, o número de matrícula 2811528. E a gente vai dar início à atividade do portfólio. Professor, só o senhor se identificar. Meu nome é Glauco Pantoja, sou professor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu sou físico, né? A gente veio conversar com o Tarcísio sobre a importância do Galileu e do Newton para a história da física, né? Isso. Professor, uma das primeiras perguntas que a gente tem aqui é dado sobre a importância de Galileu e Newton para o mundo da ciência. Então, quais são as principais contribuições que, de fato, claro, de tantos trabalhos que eles desenvolveram, qual foi assim, a maior delas para o mundo da ciência? Olha, eu colocaria e eu coloco o Galileu e o Newton como personagens centrais do que a gente chama na história da ciência de Revolução Copernicana, que foi a mudança, digamos assim, filosófica, metodológica, teórica do sistema, da concepção do sistema de universo da época, né? Que colocava, que houve uma mudança na qual antes, né, o sistema geocêntrico colocava a Terra no centro, né, do universo, da época até então, né, e que houve, né, a mudança para o Sol ficar no centro. Isso aí, embora pareça que seja somente uma pequena substituição, isso aí teve uma implicação tanto filosófica, como histórica, como epistemológica na ciência, né, na qual esses personagens foram bastante importantes. Nesse artigo que foi passado para a gente, que é dos princípios da mecânica, dos princípios da mecânica aos princípios de Newton, ele cita outros autores que começaram a falar sobre heliocentrismo, só que, pelo que eu percebi na leitura do artigo, o Copérnico, né? Certo. Ele foi muito mais incisivo e audacioso em publicar o livro dele. Uhum. Porque ele diz aqui que ele até publicou, não é que ele publicou, ele fez umas anotações e divulgou para mais conhecido, para pessoas mais próximas. Pela repercussão dada no artigo, ele podia ter recuado, mas achei que ele foi muito até audacioso, que foi a história dele que chega no ano do seu falecimento, né? Essa coragem que ele teve quando eu estava lendo o trabalho, por que o Galileu acabou não tendo o mesma? Ou o Galileu pensou, bem, melhor viver do que morrer nessa ideia? É bom a gente relembrar também que o Galileu ele foi condenado. Não, sim, mas ele foi até o fim. Outro cara também que foi até o fim foi Giordano Bruno, que falou que o universo na época era infinito e ele foi para fogueira, né? Lá na época da Inquisição. Então, não sei se tem algum tipo de fator de personalidade ou alguma coisa dessa natureza, mas o Copérnico, ele foi audacioso sim, mas se você for dar uma olhada lá no, digamos assim, no prefácio do livro dele, ele vai dizer que o que ele usou, né, não precisa ser levado a sério como um modelo físico, mas ele pode ser entendido como um modelo matemático que pode prever precisamente diversos fenômenos que já eram também previstos pela astronomia ptolomaica, né, desde o século II, digamos assim, né? Então, o que acontece? O Copérnico ele ousou, né? E ousou porque na época já havia a Inquisição. Então, o que acontece? Você colocar o Sol no centro do sistema solar, né, é uma heresia completa, né? Eu penso completamente assim, uma ousadia completa, eu entendo, né? Porque eu penso assim nos dias de hoje, se futuramente o senhor, a gente propõe algo tão audacioso que pode levar a gente pra fogueira, será que a gente continuaria? Eu fico pensando isso, sabe? Acho que se tiver meia dúzia aí querendo me matar por essa ideia, eu posso continuar. Agora, muita gente, a igreja em si... O próprio Lutero chamou a atenção desse fato de que ele chama o Copérnico de louco, vai dizer que o louco colocou, e vai botar a astronomia de cabeça para baixo. Né? A gente realmente tem que parabenizar, não só também a inteligência, como a coragem, né? Porque hoje a gente tem indivíduos muito inteligentes, mas que de repente não tivesse tanta coragem assim. De fazer uma audácia dessa. Mas o Galileu ele foi um forte defensor da astronomia copernicana. Mas também o que é interessante é que o Galileu ele passou por um período ptolomaico. Depois ele vai ter a virada, né, dele, interna, né, para um paradigma mais copernicano, que coloca o Sol no centro do universo, né, em detrimento de uma Terra no centro do universo, que vai considerar que os planetas, que a Terra está girando. Ou seja, essa mudança da Terra girar
é uma coisa que causou muitas implicações físicas, interpretativas, e isso foi fundamental, né, para se definir o conceito de inércia. Então, o Galileu, quando ele começa a trabalhar e ele apresenta já as noções iniciais do conceito de inércia, ele vai de encontro a uma mecânica aristotélica que fundamenta a astronomia de até então, que era essencialmente do Ptolomeu. Tá? Então, o Aristóteles ele apresenta uma mecânica que é bastante coerente com a astronomia de até então. Para o Copérnico ter que vencer, o Copérnico morreu e ele não viu a Revolução Copernicana acontecer. Então a gente chama de Revolução Copernicana, mas é bom a gente chamar a atenção para o fato de que o Copérnico morreu e o sistema heliocêntrico não foi aceito enquanto ele estava em vida. O artigo ele conta que teve muitos que não foram conhecidos por todas as suas ideias, até porque o vencimento das ideias de Aristóteles era muito difícil alcançar. Então, por mais que alguém falasse que não fosse tão expressivo assim, ou seja, eu acredito que não fosse tão incisivo como o Copérnico, acredito eu que ninguém daria tanto ouvido assim, como não deu para vários outros que tentaram, pelo menos elucidar algumas ideias iniciais que divergiam do Aristóteles. Eu notei bastante isso na leitura do artigo. Professor, também teria como o senhor explicar, dado na pergunta aqui, né, que poderia explicar o conceito de Galileu sobre a aceleração da gravidade? Pois quando a gente fala de aceleração da gravidade é um conceito moderno. O próprio Galileu não tinha um conceito fechado de aceleração. O conceito de aceleração é bem mais moderno. Então, quando a gente fala de aceleração da gravidade, eu vou interpretar isso de um ponto de vista histórico como sendo uma teoria que explica por que os corpos caem. Ou seja, uma teoria de queda dos corpos. E é bom a gente também entender que gravidade, ao contrário do que hoje se associa à força gravitacional, a força que a Terra exerce sobre nós, a gente exerce sobre a Terra, ou, de forma mais geral, que um corpo com massa exerce sobre outro corpo com massa, a gravidade era entendida como o peso do corpo. Como peso. O conceito de massa não existia, era o peso, eles chamavam de peso. Ou seja, o quanto um corpo ele é atraído para o seu lugar natural, segundo a teoria aristotélica, que era a Terra. Então, existiam 4 níveis de gravidade dos 4 elementos que foram usados por Aristóteles, né? Que era a terra, a água, ar e fogo. Então, era a terra, primeiro, o corpo mais grave, a água, o ar e, por último, o fogo. Então, os corpos que eram feitos de fogo tendiam a subir, os que eram feitos de ar tendiam a subir mais menos do que os de fogo, os de água tendiam a descer mais menos do que os de terra, e os de terra desciam para o centro. Mas eles tinham a concepção de que todos esses aí seriam um peso. Todos esses seriam um peso, e quem tinha mais peso era o da terra. Então, é muito natural a gente esperar que o seguinte, que se a gente tem um centro do universo, a Terra vai procurar o seu lugar natural, que é o centro do universo, e parada. Então, quando o Galileu ele vai lá no diálogo sobre os principais sistemas de mundo, sobre os 2 principais sistemas de mundo, argumentar sobre a Terra em movimento, argumentar que a Terra dá voltas ao redor do Sol a cada ano, apresentar essas evidências que foram, a princípio, muito mais argumentativas do que teoricamente, digamos assim, respaldadas por coisa experimental. É bom a gente introduzir também essa ideia de que o Galileu, a importância dele foi também trazer essa virada metodológica para o conhecimento científico moderno. Ou seja, hoje a gente tem uma clareza muito grande que a experimentação é a base adequada da ciência. Não a base segura, porque a experimentação também pode ser falha, mas ela é a base adequada para a gente estudar o conhecimento científico. E o Galileu começa a introduzir isso. Em 1609, ele tem acesso ao telescópio. Sim. Logo depois, me parece, se eu não me estou enganado, que o telescópio foi trazido pelos holandeses para a Itália. Então, o Galileu ele tem acesso a isso e constrói o primeiro modelo dele afirmando que ele conseguiria atingir alcance de 3, 10 e 30 vezes de aumento. Então, o Galileu ele introduz na observação científica o uso do telescópio. Só que tem um detalhe aí. O Galileu ele precisava de uma teoria óptica para entender os resultados. E mais um detalhe, para olhar para o céu, coisa que a gente nunca fez sem estar a olho nu,
o Galileu ele precisaria saber se o telescópio dele tinha observações confiáveis. Mas isso ele conseguia fazer porque ele poderia olhar para um navio, por exemplo, avistando a olho nu, e ver se tinha algum tipo de mancha no telescópio dele, né? Também tinha dificuldades, por exemplo, tecnológicas, como um melhor polimento das lentes para melhor observação, né? E outros fatores, como, por exemplo, a própria refração da luz no ar, né? Que também seriam limitantes e que tinham que ser levados em conta nessa teoria ótica. Até porque no artigo ele fala, né, que o telescópio ele é bem rudimentar aqui no artigo. É bem rudimentar. Entendeu? Então eu acho que era um dos pioneiros a realmente pegar um equipamento para posicionar para o céu e tentar explicar alguma coisa, né, na base da observação. Ele cita muito também o Kepler nessa ideia que ele pegou os dados, agora eu não me recordo de quem, para poder fazer algum tipo de relação das órbitas. O Kepler. Com o Tycho Brahe. Isso. Ele comenta aqui no artigo que foi essencial, porque antes eles ficavam pensando também no movimento dos corpos celestes, seria em curva, né? E depois ele verifica que não seria uma elipse. E teve uma coincidência interessante aí com esse caso, né? Desculpa eu ter te interrompido aí, né? Que tu até falaste das elipses, que é a primeira lei de Kepler. É que o Kepler, ele trabalhava em Graz, na Áustria, né? E ele trabalhava não me lembro agora se era uma escola que ele trabalhava. E aí, devido à Inquisição, né, e o posicionamento dele teórico, que naquela época implicava também um posicionamento político, ele foi convidado a se retirar da cidade, né, e ele foi parar em Praga, capital da atual República Tcheca. O Tycho Brahe, que trabalhava lá no castelo, no Uranienborg, né, que era o nome do castelo onde ele fazia as observações dele, ele era financiado pelo rei Rodolfo II, né? Ele se mudou, obteve um castelo lá em Praga, né? Que hoje a gente consegue, quem vai lá na República Tcheca é um dos pontos turísticos de lá de Praga, esse castelo, a pessoa consegue chegar lá e ter acesso a esse castelo. E lá eles tiveram que trabalhar juntos. Então, graças, digamos assim, à Inquisição, eles acabaram se encontrando e o Tycho Brahe tinha os instrumentos e o Kepler tinha o conhecimento necessário para fazer a análise dessa questão. Mas voltando ao Galileu, uma coisa que é importante de se chamar a atenção também é que o Galileu, hoje eu me esqueci o que eu ia falar agora alguma coisa a gente passou por Kepler, eu acabei de esquecer. Não, a gente pode passar para uma outra aqui, que é a terceira pergunta. Qual a importância da primeira lei de Newton para o mundo da ciência? Primeira lei de Newton? Isso. A primeira lei de Newton vai definir o conceito de inércia, né? Isso. Ou seja, antes o próprio Newton tem uma curiosidade sobre isso, que ele demora 20 anos para construir o conceito de inércia, de fato. Ele passa pelo conceito de força inercial, ele passa pelo conceito de inércia como propriedade, né? Então, ele vai chegar no final dizendo que a inércia é uma propriedade da matéria. E mesmo já tendo vários estudos já praticamente, como a gente conversou anteriormente, né, do René Descartes, que praticamente já tinha enunciado a inércia. Ele enunciou a lei da inércia. E mesmo assim, o Newton demora um certo tempo até, de fato, colocar isso na lei dele, né? Porque eles precisavam se livrar dessas raízes aristotélicas, da força no corpo, da força como sendo agente do corpo. A força na terceira lei, né, ela vai ser definida como sendo realizada aos pares. Então, ela é uma ação externa que é realizada aos pares. No próprio Aristóteles, a força não. A força está muito ligada àquela ideia que na Idade Média é chamada de ímpeto. Você exerce uma força, quando você larga, a força acaba. E em algum momento ele vai parar onde ele já deveria parar, né? Porque a força acabou. Né? Então, a relação que o Aristóteles nunca falou isso, mas os historiadores modernos costumam dizer, né, que ele tinha essa concepção de que a força dependia da velocidade. Então, a força motriz impressa, ela dependia da velocidade. Né? Já em Newton, não. A força vai depender da variação da quantidade de movimento. Teve um detalhe muito interessante também sobre isso, né? Sobre a primeira lei, que o Descartes, ele praticamente enuncia a primeira lei, mas ele ainda não está claro para eles, né, para o Descartes, que a inércia é uma propriedade da matéria. Então, a primeira lei de Newton, ao contrário do que muitos livros didáticos costumam dizer, ela não é só um caso particular da segunda, em que A é igual a zero, né, ou que F é igual a zero. Ela define também uns sistemas de referenciais que podem analisar usando a lei de Newton. Ou seja, que são
os referenciais inerciais. Mas, além disso, ela explica para a gente o que acontece quando a força é zero. Para Aristóteles, a força sendo zero, força motriz, a velocidade é zero. O corpo sempre vai estar em repouso. Para o Newton, não. A aceleração é zero. Ou seja, a variação da quantidade de movimento é zero. Se ele tem massa constante... Né? Não, a aceleração ainda não está claro esse conceito, mas existe já o conceito de quantidade de movimento, com o Descartes. Então, a variação da quantidade de movimento implica, né? Se ela for constante, se a massa do objeto for constante, a variação da velocidade dele vai ser zero. Então, ele deve estar em movimento retilíneo uniforme. Então, Descartes ainda não tinha essa ideia de aceleração. Ele não tinha essa ideia de aceleração clara. A velocidade dele não era vetorial, era escalar. Tá? Era o que a gente chamou de rapidez. E a noção de massa dele ainda não estava clara. Às vezes ele confundia com peso, ou às vezes até chamando a própria força do corpo. Então, embora o Descartes ele tenha falado que um corpo sob ação de força motriz zero, né, ele deve permanecer se movendo em linhas retas e não em linhas curvas, ele é claro nesse ponto. Ele não sabe ainda, ele ainda não enuncia a lei da inércia, como o Newton vai enunciar, trazendo a inércia como uma propriedade da matéria. Então, isso daí é muito importante. Né? Coisa também que o Galileu ele tentou introduzir, né, mas ele não conseguiu. Mas qual é o grande ponto do Galileu nessa questão? O Galileu escreve um livro chamado, o que eu já até mencionei, O Diálogo sobre os dois principais sistemas de mundo, né, que era o heliocêntrico e o geocêntrico, na qual ele tem 3 personagens. É o Sagredo, que é um mediador inteligente do debate entre os outros dois, são o Simplício e o Salviati. Né? O Salviati é o salvador, né, que são as ideias dele. Sim. Né? Ele até a gente pode interpretá-lo até como um pouquinho arrogante, né? Tem até um texto aqui que ele coloca sobre o Diálogos de Galileu, que ele cita no artigo a conversa do Salviati com o Simplício, né? Que é o cara do sistema ptolomaico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai defender, são 4 jornadas esse livro. Na segunda delas, ele vai falar sobre a questão do argumento da torre. Esse argumento é central para a gente entender por que a astronomia ptolomaica demorou tanto tempo e por que a relevância do Galileu e do Newton é tão grande nesse processo. Ela demorou tanto tempo para ser, digamos assim, desmoronada. Qual é o argumento da torre? Né? Se a Terra está se movendo, a Terra tem que estar parada, porque se ela estiver se movendo, a gente joga um objeto do alto de uma torre, ela não vai cair no pé da torre, ela vai cair em uma outra distância. Né? E se ela cai numa outra distância, significa que a Terra está em movimento. Então, para que ela caia no pé da torre, como a gente costuma observar, então a Terra tem que estar parada. Então, eu até agora me lembrei do que eu ia te falar ainda agora sobre aquele detalhe do Galileu. O Galileu ele tem uma importância na mudança metodológica da ciência, porque antes, até a chegada dele e de outros que começaram a realizar esse tipo de processo, o que vigia era a observação natural. E ainda num período mais complicado dos escolásticos na Idade Média, o que valia não era nem tanto a observação natural. O que valia era a coerência das ideias, era o que as pessoas tinham na cabeça, né? Como elas construíam os sistemas teóricos, se eles eram bonitos, se eles eram elegantes, se eles valiam a pena ser estudados. Então, era uma espécie de um racionalismo platônico, né, que influenciou bastante, né, na Idade Média, que fazia com que eles não se preocupassem em contrastar a teoria e a observação. Então, esse contraste que o Galileu vai realizar, ele é muito importante para o ponto de vista científico e ele também é responsável por desconstruir essa mecânica aristotélica que fundamentava a teoria ptolomaica, né, da gravitação. Né? Ou da gravitação, não, né, porque gravitação é um termo que a gente usa recentemente, mas a teoria dos sistemas planetários. Então, o que acontece? O Galileu ele vai dizer, né, que a gente tem que comparar a teoria com a observação. Isso ele faz no livro dele chamado O Ensaiador, que ele publica em 1623. Né? O Ensaiador, o nome do livro. Então, ele vai trazer os fundamentos do que ele acredita ser o método científico. Né? Aí isso é uma discussão aí que já são outros 500. A gente desconstruir a epistemologia moderna tem investido bastante tempo nisso, em desconstruir essa imagem. Mas essa mudança metodológica e essa discussão do argumento da torre tem um papel crucial, porque tem um ponto aí que eu considero particularmente genial, que o Galileu ele vai fazer o seguinte:
tudo bem, eu não tenho como saber se a Terra está parada ou em movimento, não tenho como ver isso experimentalmente. Eu vou jogar a bola de cima da torre, eu não vou conseguir ver, mas eu posso ver um navio se movendo na Terra. E eu posso lançar uma bola de cima do mastro e ver se ela cai no pé dele. E eu sei que ele está em movimento, eu posso garantir que ele está em movimento. E aí o que acontece? Ele, partindo desse argumento de que quando um navio está em movimento, algo cai do mastro, né, e cai no pé do mastro, ele diz o seguinte, olha, então a Terra pode estar em movimento. Por quê? Aí ele faz uma comparação de um evento terrestre com um evento celeste. Coisa que vai ficar muito clara em Newton. Né? Porque quando Newton ele unifica a mecânica terrestre e celeste, explicitamente isso tem uma consequência assim, filosófica enorme, porque na teoria aristotélica, né, na teoria ptolomaica também, que levava em conta essa mecânica aristotélica, a Terra estava no centro do universo, encoberto por desculpa, foi o meu celular que ele ouve coisas aqui de vez em quando. Né? É o Google vigiando a gente. É o Google vigiando a gente, aí às vezes ele dá uma mancada. Então, o que acontecia? A Terra era uma região onde aconteciam as mudanças, ou as vicissitudes, como ele gosta de falar, tinham os vícios, tinha a corrupção, tinha a degeneração, e ela estava digamos assim, num domo, né? numa região sublunar, né? Ou seja, numa órbita sublunar. Ou seja, abaixo da Lua, onde estava a Terra, era a região onde estava tudo errado. Né? Tinha corrupção, tinha a degeneração, tudo. Da Lua para cima, todos os objetos eram compostos de um quinto elemento, que era o éter. Eram objetos perfeitos, que se moviam em movimentos circulares. O movimento natural deles era um movimento circular, porque o círculo era a figura perfeita. Era uma figura simétrica. Então, os deuses criaram... Os autores que ele diz que é como se fosse uma força espiritual que rege esse movimento. Isso. Na verdade, basicamente, todos eles foram por esse lado. Então, quando você vai ver o Copérnico, ele vai falar o quê? Ele vai dizer... Onde que a gente poderia colocar nesse lindo templo, que é o universo, um lugar mais privilegiado, o Sol, que ele vai iluminar tudo de todos os cantos? Ou seja, o Copérnico não teve nenhum argumento que hoje seria interpretado de forma moderna como científico para dizer que o Sol tinha que estar no centro do universo. Foi um argumento meramente filosófico, né, embasado em questões religiosas. Eles relacionam bastante. O próprio Kepler ele vai dizer que tem um poder que emana o Sol, é o Senhor que está no centro do universo, tem que estar no centro. A órbita das estrelas fixas também era um fenômeno, naquela época, considerado como conhecido, que as estrelas estavam fixas no céu, as estrelas não se movem. Então, eles atribuíam a essas estrelas uma órbita, uma esfera na qual elas estavam lá, digamos assim, grudadinhas. Tá? O próprio Newton, quando ele vai definir o que é um referencial inercial, e isso foi assim crucial para uma discussão que havia entre ele e o Leibniz, o que é um referencial inercial? Aí o Newton definia o referencial inercial como referencial das estrelas fixas, porque aquele a gente pode garantir que está parado. Né? A partir do ponto que estava parado. Que estava parado, exatamente. Hoje a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que o universo está expandido de forma acelerada e tudo mais. Né? Inclusive a gente sabe que tem outras galáxias. Naquela época eles não sabiam. Eles sabiam que tinha 6 planetas. Mas na época esse pensamento até que funcionava, né? Funcionava, exatamente. Funcionava, então não importava se estava certo ou não na época. É que nem Aristóteles, né? Às vezes funcionava. Então acabou se perpetuando a ideia. Explicava bem o que tinha, né? Se tinha. Não, a gente está fazendo uma discussão aqui, Carol. Que é um trabalho do Tarcísio. Desculpa, não tem de conversa melhor. Aí a próxima pergunta a gente já está, claro, na conversa acaba citando algumas coisas, né? Aí a quarta pergunta o que mudou após a constatação de Newton? Olha, por causa que ele acaba formalizando o que todos já acabaram só engatinhando, né? Bom, o que muda depois de Newton? Olha, tem um filósofo da ciência que eu gosto bastante dele, que é o Thomas Kuhn, que ele vai falar do período de ciência normal. Né? O que é a ciência normal? É o período em que a ciência segue um paradigma. Então a física começou a seguir o paradigma da mecânica newtoniana. E é interessante de notar que muitas vezes a gente tem aquela concepção assim mais... como é que eu posso falar sem parecer pejorativo? Eu queria falar ingênuo, mas me parece muito pejorativo. De que uma teoria ela é falsificada e a gente já tem que descartar essa teoria. Que é uma teoria, é uma ideia que o próprio Karl Popper sustentou no início da carreira dele, né? Que é um outro epistemólogo, um filósofo da ciência bastante renomado aí do século XX.
A teoria de Newton, com 15 anos da sua existência, não conseguiu prever a órbita da Lua. Porque a órbita da Lua, até certo tempo atrás, era um problema que tinha e que tem hoje, né, correções relativísticas. E a gente consegue compreender porque tem uma variação do período sinodal, de 28 mais ou menos um dia. Né? Uma variação senoidal, inclusive. Né? Então ele varia para 29, depois para 27, fica variando. Então Newton não conseguiu prever isso. Conseguia descrever de uma maneira relativamente, digamos assim, boa, mas ainda assim como uma aproximação. Né? Ele não conseguia descrever isso. Mas ele não conseguia, no caso, por limitações tecnológicas da época mesmo? Não, porque ele não enxergava. Não, porque ele não conseguia descrever teoricamente isso. Mas se assim fosse, se o Newton não tivesse que melhorar os modelos dele, né, a teoria seria descartada, a gente nunca teria a mecânica newtoniana. Então, essa ideia, digamos assim, falsificacionista muito dogmática, que o experimento ele produz a falsificação, porque ele é a base segura, a gente tem que se desprender disso quando a gente vai analisar cientificamente a coisa. Bom, voltando à pergunta, né, depois um pouquinho de contar esse detalhe, a ciência entrou em período a mecânica entrou em período de ciência normal. Tá? Para teres noção, no século XIX, os físicos eles vão chegar a explicitamente dizer, o próprio Lord Kelvin, o próprio James Clerk Maxwell, eles vão chegar a dizer que construir o entendimento de alguma coisa é construir um modelo mecânico daquela coisa. Então eles estavam fortemente influenciados pela mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana no século XVIII influenciou muitos cientistas, inclusive na própria França. Né? Essa influência ela acaba sendo um pouco negativa em termos de que, parecido com a parte do Aristóteles, ou seja, se aceitou aquilo certo toda vez, entrou a base agora da mecânica do Newton, por ninguém contradizer alguns pontos, não ficou um pouco engessada nesse século? Tarcísio, é aquela coisa que eu gosto de falar. Às vezes a gente comete alguns erros históricos analisando, eu tento tomar muito cuidado com isso, porque eu não sou historiador. Né? Então a gente sempre tenta olhar do ponto de vista do anacronismo. Será que a gente está cometendo esse anacronismo? Porque muita gente chega e diz, né, alguns físicos chegam e dizem que o Aristóteles ele emperrou o desenvolvimento da ciência por 2000 anos, o que não é verdade. Né? O que não é verdade. Essas mudanças elas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Tá? Então, a mecânica newtoniana ela possibilitou o avanço científico enorme. Né? Um avanço científico enorme. Quando chegou e apareceram as limitações dela, aí a gente tem uma mudança paradigmática, entendeu? Também como se a ideia daquela parte do Newton acabou ficando meio que esgotada e acabou indo para outras vertentes. Exatamente. Até se desmembrar um pouco mais da ideia central dele. Parecido com Aristóteles, né? No caso foi seguindo a um ponto de que, acho que isso aqui não dá mais certo. Não dá mais certo. E se esgotou todo aquele raciocínio do Aristóteles até ir para um certo ponto. Não, perfeito essa parte. E assim, teve vários caras que trabalharam, a mecânica continuou se desenvolvendo, né? Hoje a gente tem a chamada mecânica lagrangiana, que foi desenvolvida pelo José Louis Lagrange, né? José Louis Lagrange. Tem a mecânica hamiltoniana do Hamilton, né? No século XIX, né? E essas duas mecânicas permitiram, digamos assim, a gente resolver problemas muito mais complicados do que a própria mecânica newtoniana. Você pode imaginar, por exemplo, um pêndulo ligado com outro pêndulo, todo ele correndo numa mola e num carrinho aqui numa superfície livre de atrito. Você não consegue resolver isso com a mecânica newtoniana facilmente. Esses problemas são facilmente resolvidos com a mecânica lagrangiana e com a hamiltoniana. Outras coisas, por exemplo, leis de conservação. A gente consegue identificar muito fácil leis de conservação na mecânica em função dos próprios teoremas que podem ser demonstrados pela mecânica hamiltoniana. O próprio Lagrange ele vai se orgulhar de não ter escrito uma figura no livro dele, no Mecânica Analítica. Ele tem um livro chamado Mecânica Analítica, digamos assim, em analogia ao livro de Geometria Analítica do Descartes. Né? Descartes ele vai um dos primeiros caras a tentar juntar a geometria com a álgebra. Né? O Lagrange faz isso na física. Ele junta a mecânica com digamos assim, o cálculo diferencial. Né? Sem precisar, não tem figura nenhuma no livro dele. Ele fala do livro todo, não tem uns bloquinhos, né? Não, ele não faz isso. Entendeu? Então, a mecânica continuou evoluindo. Planetas como, por exemplo, Netuno
e Urano foram descobertos depois da mecânica newtoniana. Porque até então só se conhecia até Saturno, né? Mas outros planetas foram conhecidos com a mecânica newtoniana. Vamos ver aqui, a desenvolvimento da eletricidade e do magnetismo teve um forte avanço devido ao fato de que o próprio Joseph Priestley ele vai conjecturar pelos experimentos que o Franklin tinha realizado com condutores, já isso no século XVIII, né? Mais para o final do século XVIII. Ele vai dizer o seguinte, que como os experimentos mostram uma semelhança dos resultados com o teorema de Cascas da gravitação, é razoável esperar que a força elétrica ela vai depender do inverso do quadrado da distância. O próprio André-Marie Ampère, que era um físico do século XIX, que trabalhou muito com coisas de magnetismo, ele também desenvolveu a teoria dele com bases newtonianas. Então, a mecânica newtoniana ela serviu como um paradigma, assim como a mecânica aristotélica, como tu bem observaste, cumpriu no século XIX, no século XVIII, XIX e no XVII. E essa parte das contribuições de Newton, em conseguir explicar, né, nas suas leis, tem a importância, pelo que eu percebi aqui, muitos pensadores, muitos físicos anteriormente, eles queriam explicar um pouco como se fosse o magnetismo. Então, as relações como se fosse de gravidade, que eles não sabiam explicar muito bem, uma força espiritual, né? Eles queriam muito relacionar com fatos que não. A gente tem dois elementos que são parecidos, ou eles podem se atrair ou não. Então, esse fato de que as contribuições de Newton fizeram também o povo parar de pensar muito em magnetismo na hora de fazer essas relações, não? Porque só depois que o Newton veio, falou tudo de início, acho que, pelo que a gente está tendo nossa conversa, desmembrou um pouco essas ideias, né? Como se fossem muito parecidas. Porque eu percebo que, pelo menos nas citações que ele faz no artigo, muitas vezes ele fica relacionando realmente como se fosse um efeito magnético entre os problemas, entre os planetas. Mas é bom a gente lembrar também que em 1600, o William Gilbert ele vai escrever uma obra chamada The Magnetic, né? E ele vai dizer que a Terra é como se fosse um grande ímã. Então não era também desarrazoado pensar ou associar, de repente, a gravidade ao magnetismo. Eu já dei aula em curso que o aluno chegou e pensou, a origem da gravidade é o magnetismo? Aí eu disse, não, eu não sei qual é, mas o mais... Exatamente, porque, olha, hoje em dia a gente... O que a gente tem hoje em dia? A gente tem uma teoria de gravidade muito boa, que é a teoria do Einstein, né? Que é a teoria da relatividade geral. Ela explica muito bem o campo gravitacional, mas a gente ainda não sabe qual é a natureza da, digamos assim, da interação gravitacional. A gente sabe que é massa. Hoje, com o advento aí do modelo padrão, com a detecção aí do bóson de Higgs, a gente sabe como é que as partículas produziram massa, mas a gente não sabe como a interação gravitacional, digamos assim, é produzida. A gente sabe que ela depende da massa. A gente sabe ainda hoje que ela está associada a uma deformação do espaço-tempo. O Newton foi a maior pedra no sapato dele, porque eu acho muito interessante essa ciência da história, porque ela nos permite mostrar quais foram os avanços e retrocessos, quais foram as limitações que esses caras não conseguiram resolver. Então, o Newton, por exemplo, ele vai dizer que a gente não precisa saber de onde vem a gravidade, porque ele mesmo não sabe explicar. Ele só precisava considerar que ela existia. Então, ele vai dizer, olha, eu descrevo muito bem aqui, não vou falar com as palavras dele, que agora eu também não me lembro, né? Mas ele vai dizer, eu descrevo muito bem como funciona o movimento dos planetas, né? Como é que funciona a queda dos corpos, mas essa ação à distância, eu não sei descrever. Mas também eu nem preciso, porque... Ele não estava nem se importando com isso. Exatamente. Ele fala explicitamente, o Newton ele pode ser considerado... Ele é considerado por muitos historiadores como um empirista, né? Que ele vai dizer o seguinte, eu não levanto hipóteses, porque hipótese para ele é uma coisa que a gente formula sem ter evidência. Então ele não estava interessado em refletir sobre qual era a natureza da gravidade. Ele sabia como funcionava a gravidade. Ele não sabia para que a gravidade estava lá. Mas isso não é uma pergunta que faça sentido para ele. Isso faz sentido para Aristóteles, porque Aristóteles tinha a ideia da causa final. As coisas existem para uma causa de quê? Os corpos existem para ir para os seus lugares naturais, né? Enquanto o Newton não, ele estava preocupado em explicar como. Né? Como é que a gravidade atua. Então essa pergunta nem fazia sentido para ele. Tem um trecho aqui do artigo que ele coloca o Descartes no livro dele, Princípios da Filosofia, que para ele conseguir explicar um pouquinho a parte de movimentos, ele fala assim mesmo, ó,
também do fato de Deus não estar nada sujeito a mudar e atuar sempre da mesma maneira, podemos chegar ao conhecimento de certas regras. Será que o Newton podia ter um pouco dessa ideia assim, tipo, se Deus está deixando desse jeito, então eu posso alguma coisa? É uma possibilidade. Tipo assim, eu não vou me interessar nessa parte aqui, eu quero saber como é que funciona. Da onde vem, se Deus não mudar, vai continuar a mesma coisa. É uma ideia. Ele acreditava o seguinte, que a gente vai descrever, muito parecido com o que Galileu acreditava, que a gente vai descrever o homem está no centro do universo, mas ele tem a capacidade de entender o que Deus entende. Era basicamente isso. E ele expressa isso pela matemática. Sim, é isso que Newton vai dizer. Que a linguagem é como... Tem também alunos que falam, professor, matemática é do capeta. Fala, cara, é o que a gente sempre pensa. Matemática é a linguagem no qual Deus descreveu tudo, pô. Como é que tu diz que é de capeta, né? Aí o aluno fica meio confuso, né? Ele sustentava essa ideia. Pô, é verdade, né, professor? Foi um bom argumento. Não sei se tu já teve aluno que a gente cita aí. Você é da capeta. Cara, como é do... Mas paciência, né? Só na quinta pergunta, que também já casa um pouquinho do que a gente está conversando, né? Em que princípios de Galileu Isaac Newton se baseou para os seus estudos? Boa pergunta. Ele, assim, o Newton, ele se embasou não só em Galileu, não só nessa ideia da inércia, da relatividade do movimento, dos resultados sobre queda dos corpos que o Galileu já tinha, mas ele também se embasou em trabalhos de várias outras pessoas. Ele se embasou no trabalho do Descartes. E na verdade, o Descartes, o trabalho dele, ele envolvia uma teoria dos vórtices, que era uma teoria assim, bastante ousada, que tentava descrever toda a origem do universo. E ele ia dizer que esses vórtices, esses pequenos redemoinhos, né, que assim, inicialmente ele disse que Deus cedeu toda a quantidade de movimento necessária para criar o universo, né, essa teoria do Descartes. E Deus tinha que ser eterno, né? Para Tomás de Aquino, Deus tinha que estar fora do tempo. E ele vai dizer que Deus tinha que ser eterno, né? Ele vai ceder toda a quantidade de movimento para um blocão aí de matéria ser quebrado por esses redemoinhos, e esses redemoinhos vão atraindo esses pedaços de matéria. Aí os planetas vão ser explicados de uma forma, os cometas vão ser explicados de outra, mas o que tem de interessante nisso? Ele vai dizer que o poder desses redemoinhos decai com o inverso da distância. O que o Newton vai falar? Ele vai pegar a teoria de fluidos, mecânica de fluidos, né, e vai, quer dizer, conhecida na época, e vai explicar que era impossível que a velocidade de rotação dessas partículas no redemoinho dependesse do inverso da distância, tinha que depender do inverso do quadrado da distância. Então, daí que ele se motiva e escreve a força como inverso do quadrado da distância. E é bom registrar que o ano mirabilis do Newton, que é chamado ano mirabilis, é 1666. Ele só vai publicar os princípios em 1687. Então, por isso que ele demora 20 anos para formular o conceito de inércia, para formular as leis do movimento, mas as leis do movimento já estavam formuladas antes da inércia. Então, a inércia foi que demorou mais tempo. Mas também, será que as contribuições de Newton, seguindo os princípios do Galileu, será que não foi mais forte? Isso é claro, estou lhe perguntando sem realmente ter um pouco do conhecimento, é mais na parte da curiosidade. Será que não é porque os trabalhos de Galileu eram mais conhecidos e a dificuldade de encontrar informações de outros autores seriam muito mais difíceis do que hoje em dia? Então ele ficou um pouco mais preso, de repente, ao conceito de Galileu. Não que ele não usou os outros. Ele fala que ele subiu em ombro de gigantes, né? Isso. Então ele teve contato, ele fez parte da sociedade britânica, científica britânica, a Royal Society, né? Ele tinha acesso, ele lia em latim, ele tinha posses, porque a mãe dele casou com um cara que era rico depois que o pai dele morreu, e ele tinha acesso, né, digamos assim, financeiro a essas coisas. E, assim, eu não saberia te dizer, porque eu também não fui atrás de saber isso, como essas obras chegaram no Newton. Qual foi o percurso que isso tomou. Mas, assim, o Newton trabalhava com um monte de coisa. Então, eu acho que essas ideias, assim, ele foi trabalhando, manipulando, sem seguir uma ordem necessária. Então, ele ia atacando os problemas e resolvendo novas informações, e ele ia articulando essas ideias. Um aqui, começava outro. Por exemplo, uma das primeiras coisas que ele publica num livro chamado De Motum Corporeum Giratorium in Girum, que é, ou seja, dos corpos em movimento de rotação, em latim, ele vai escrever, por exemplo, que uma força que depende do inverso do quadrado da distância vai levar a uma cônica.
e que uma cônica é uma trajetória de uma força que depende do inverso do quadrado da distância. Então ele estava muito interessado numa teoria de gravitação. Mas para fundamentar essa teoria de gravitação, ele precisava de uma teoria, de uma mecânica. E a mecânica já estava, por exemplo, o Leibniz e o Descartes tinham uma discussão muito forte sobre qual era a real força. Ou seja, o conceito de força não estava muito claro ainda. Mas qual era a real força? Era mv ou mv quadrado? Hoje a gente sabe que mv quadrado é 2 vezes a energia cinética, que só foi chamada de energia cinética pelo Lord Kelvin no século XIX. Né? Então, por exemplo, o conceito de energia não existia. Aí o Newton ele precisava saber, né, como é que ele ia descrever uma trajetória sabendo a força. Para saber o que é a força, ele tinha que saber o que é. Ele tinha que definir esse conceito. Então, o conceito de força já estava sendo construído e ele chega e diz, olha, a força é a variação da quantidade de movimento. E com essa expressão das leis de movimento, né, da lei fundamental da dinâmica, ele consegue descrever uma equação diferencial. E aí é importante também a gente falar da importância do Newton não só para a física, mas também para a matemática, né? Que ele constrói o cálculo diferencial. Quando eu falei sobre informações, é porque assim, se tivesse uma aproximação mais do Leibniz com o Newton nessa época... Pois é. Eles tiveram umas brigas ferrenhas. Eram 2 caras que eram fortemente opositores do Newton, eram o Leibniz e o Hooke. Se tivesse uma aproximação, a gente... Tem até a boca pequena, alguns historiadores da boca pequena dizem que é possível que, como o Hooke era pequeno, né, isso fosse uma ironia, que o Newton disse que viu mais longe porque subiu em ombro de gigante, né? Então, pois é, eu não acredito nisso. Estou falando isso a mérito de curiosidade, porque eu também acho que ele não chegaria a esse ponto, né? Acho que ele estava realmente enfatizando o Galileu, né? Enfatizando o Descartes. Né? Pelo que eu conheço um pouco assim, de Newton, eu acho que ele teria essa personalidade de falar algo assim. Exatamente. Mas ele tinha uns desentendimentos, ele tinha uma dificuldade muito grande de aceitar crítica, e por isso ele se desentendeu muito fortemente com Leibniz e o Hooke. Mas voltando aí para o aspecto do Galileu, o Galileu ele tinha coisas que estavam muito fortemente associadas tanto a uma mecânica terrestre como a uma mecânica celeste. Então, o Galileu ele não só tinha uma teoria da mecânica, como ele estava também preocupado com questões que interessavam ao Newton. Tá? O Descartes também. Então, de certa forma, talvez ele tenha gostado mais do trabalho do Galileu, o trabalho do Galileu tenha sido mais elucidativo para ele. Por quê? Né? O trabalho do Galileu já vinha trazendo esses germes da inércia. Talvez tenha sido uma preocupação pessoal dele se preocupar com isso. Mas o trabalho do Descartes também influenciou. Né? O trabalho do Huygens também tem uma influência também, porque o Huygens também já sabia falar sobre os pêndulos e tudo mais. Né? Então, assim, eu não sei te dizer qual foi o fator pessoal que o levou a ser mais influenciado pelo Galileu, mas o Descartes também tem uma influência muito forte sobre ele. Então, professor, eu lhe agradeço, né? O bate-papo e me ajudar no trabalho. E a gente vai encerrando nosso podcast aqui, nosso trabalho do bacharelado em Física.